Gálatas 5:16. Glória a Deus. Gálatas 5:16, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, da Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Com o Espírito, contra o Espírito, e o Espírito com a carne. E põe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se vós sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejais cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros. Amém? Louvando e bendizendo o nome de Jesus. Irmão, você vê que a palavra de Deus vai nos falar, a carta de Gálatas, né, seu capítulo 5, aonde eu estava refletindo agora à tarde sobre as coisas, o fruto do Espírito, né? E a Bíblia mencionar que nós devemos andar em Espírito, né? Nós sabemos qual é o fruto do Espírito. A pessoa pensa que o fruto do Espírito é só o falar em línguas, é só profetizar. Ele acha que o fruto do Espírito é só ter o dom de cura, né? Dom de milagre, dom de libertação, né? Dom de pregar, de louvar. Não, o Espírito Santo de Deus, quem tem o fruto do Espírito, um dos principais frutos é o amor, né? É ter amor primeiramente a Jesus e a sua palavra. Ter amor uns aos outros, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, o pecado da impureza, da lascívia, que é a lascívia, que a carta de Paulo vai nos falar sobre lascívia, né? Vai relatar que a luxúria, né? É os prazeres, os desejos, né? Carnais, os desejos pelo sexo que seja, né? É o que a Bíblia está dizendo. Muitas das vezes nós não queremos matar a carne. Pastor, como é que nós vamos matar a carne? Queimar a carne, fortalecer o Espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É o primeiro passo, é crer no Evangelho de Jesus Cristo. Isto buscando a palavra de Deus com fé, com dedicação, com amor à sua palavra. Isto com jejum, com choro, com pranto. Como diz Joel capítulo 2, versículo 12, que diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Isso com jejum, com choro e com pranto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes a gente acha que é rasgar as vossas vestes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas é o vosso coração. O que é rasgar o vosso coração? É meter a mão dentro do peito, tirar o coração para fora e rasgar ele. Não é isto, é se quebrantar na presença de Deus,
rasgar o vosso coração, é dobrar os joelhos com amor e fervor e temor perante Deus, com tremor e fervor diante de Deus, com coração sincero, voltado para o Senhor em obediência, em sacrifício, adorando ao Senhor, valorizando o sacrifício da cruz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque o sacrifício da cruz, Jesus morreu na cruz do Calvário, foi por amor a mim e a você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele deu o seu único sangue, o último sangue, por amor à humanidade, por amor à sociedade, porque muitas das vezes uma sociedade, uma humanidade que não valorizaram Jesus, que não valoriza Jesus, que trocou Jesus por Barrabás, trocou Jesus por coisas banais, troca Jesus por um momento, troca Jesus por prazeres, troca Jesus por uma noitada, troca Jesus por uma balada, troca Jesus pelo baseado, troca Jesus pelo copo de bebida, troca Jesus por uma noite de prostituição, troca Jesus pelo adultério, troca Jesus por tudo que é desagradável aos olhos de Deus, está desvalorizando o sacrifício da cruz, está andando pela consciência da carne, pela consciência dos olhos, se esquecendo de se derramar na presença de Jesus o Salvador. Aleluia, glória. Aí diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei, porque a lei nos julga, a lei julga, condena, maltrata, despreza, pisoteia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Espírito de Deus, ele vivifica o homem, fortalece o ser humano, fortalece a humanidade e traz e faz um crente renovado na presença. Crente cheio do Espírito Santo não é aquele crente que fica só falando em línguas estranhas, falando em mistério, não, porque a línguas estranhas não edifica ninguém, vai edificar somente a si mesmo, ou seja, a quem está falando. Aleluia. O que edifica o ser humano, o que edifica a igreja é a profecia, e a profecia é a profecia da palavra de Deus. Seja renovado pela palavra. Sinta o poder da palavra de Deus no teu coração. Aleluia. Seja guiado pela palavra de Deus. Ande por meio da palavra. Examine a palavra. Aleluia. Louvado seja o nome. Porque vós cuideste nela a vida eterna. Aleluia. Porque a vida eterna, quem ama a palavra de Deus, não rejeita a palavra de Deus, não despreza a palavra de Deus, vai andar conforme a palavra de Deus. O mundo quer fazer você andar em direção ao contrária da vontade de Deus. O mundo quer te tirar por meio atalho. Esse caminho aqui é mais fácil, não tem nada a ver você fazer isso, não tem nada a ver você fazer aquilo. Mas o Espírito Santo de Deus, que vive com o homem, que fortalece o ser humano, que fortalece a humanidade, vai dizer: é por aqui, meu filho, o caminho é estreito, o caminho é apertado. Para servir a Deus não é fácil. Para servir a Deus tem as suas regras, tem suas obediências, tem que obedecer a palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas não é cruz para você carregar sozinho, porque Jesus te ajuda a Jesus te ajuda a suportar o peso da cruz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, por que a cruz? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que o Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é cruz, é arrependimento, é salvação, é transformação, é cura, é avivamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que é isso? A pessoa entra todos cabisbaixos, sem direção, sem rumo, e o Senhor traz a confirmação da sua palavra, bota no caminho da verdade, que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meio dessa verdade. Jesus é Jesus. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia,
Irmãos, uma questão que muitos debatem de forma errada. O que é prostituição? Prostituição é só quando alguém se prostitui fora do seu cônjuge. Prostituição é só quando alguém se prostitui antes do casamento. Não é só isso não, irmãos. Prostituição é quando a gente troca o caminho da verdade para se prostituir com o mundo, deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do mundo, a vontade da carne. Isso também é prostituição. Impureza, lascívia, pouco foi falado, né? O que é a lascívia, a pessoa impura, né? É a luxúria, né? Os prazeres, o amor ao dinheiro, amor ao sexo, amor à vontade, os desejos do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, está a carne. Porque a Bíblia diz que a carne está sujeita ao Espírito e o Espírito à carne. Porque guerreia, é uma guerra entre a carne e o Espírito. É uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual entre a carne e o Espírito. A carne quer os prazeres deste mundo. A carne quer a vaidade, quer a prostituição, quer tudo que é desagradável a Deus. Porém, o Espírito, ele quer paz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito quer se alimentar da palavra. O Espírito quer se alimentar de um crente que ora, que busca a presença do Senhor, de um crente que vigia. O Espírito de Deus, aleluia, louvado seja Deus, manifesta na vida do crente. É para uma transformação, é para uma mudança de vida. Aleluia, louvado seja o Senhor. Oh glória. Isso são as obras da carne. Idolatria, feitiçaria. Porque a Bíblia diz, irmãos, a idolatria e feitiçaria. A Bíblia diz que a idolatria, o pecado de idolatria, né, de feitiçaria, de rebeldia, né, é comparado de feitiçaria. Então, quando nós obedecemos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós não somos idólatras. E muitas vezes, irmão, alguém pensa que a idolatria é só alguém que está lá fora idolatrando uma imagem de escultura. Não, idolatria não é só isso. Às vezes eu posso idolatrar alguém, né? Posso ter idolatrar um ídolo, né? Um cantor, né? Um músico, pregador, que seja, a um pastor, a um papa, quem seja que seja, irmãos. Então, idolatria é tudo a adoração a um Deus que não é um Deus verdadeiro, a um Senhor que não é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Jesus Cristo, aleluia, é o único que é digno de ser adorado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfias, invejas, homicídios, bebedices, glutonerias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não o herdarão o reino de Deus, porque isso é pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos mantém longe de Deus, nos mantém longe da presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos se fortalecer todos os dias, se recarregar todos os dias, que nem uma bateria, irmão, de um transporte. Quando ela descarrega, você leva até onde? Até a oficina para alguém recarregar aquela bateria. Assim somos nós se recarregamos na presença de Jesus, nós se fortalecemos, dobrando o joelho e orando aquele que é digno e que responde cada dia. Jesus, é Jesus o nosso Senhor. Às vezes nós se encontramos assim, mano, só bem fraquinho. Na nossa fé parece estar de tamanho, parece estar só por um fio. É como uma corda, né? Que a gente, um cordão para fazer um varal, você amarra para ali estender as suas roupas, que é lavado, e você olha, aquele cordão do traseiro está só na empedurinha para quebrar.
E você pega ali e tenta até remendar ele, amarrar para poder ver se segura, e muitas vezes quebra. Tem momento que a nossa fé está por um fio para se quebrar. E todos nós seres humanos, nós somos falhos. Nós passamos por momentos de fraqueza, de frieza espiritual. E o momento da fraqueza é a carne reinando. Porque a carne quer descanso, a carne quer prazer, aleluia. A carne quer pecar, a carne quer trazer idolatria, feitiçaria, engano. A carne quer falar mal uns dos outros, a carne quer guerrear uns contra os outros, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Espírito guerreia contra a carne, o Espírito guerreia contra as coisas deste século, aleluia. Se fortaleça no Senhor, busca a presença do Senhor, busca a face do Senhor, aleluia. Aí quais são os prazeres da carne? O que vai trazer? Quais são as obras da carne? Né? Isso aqui é a obra da carne: invejas, homicídios, bebedices, grutarias. O que é homicídio, irmãos? Homicídio é o todos sabem que alguém tira a vida do outro, né? Só Deus pode dar a vida e tirar a vida, né? E tem aqueles homicidas que é homicida de si mesmo, né? Que mata a si mesmo. E tem aquele homicida também que mata o seu próprio corpo, que mata o seu espírito, né? Morre espiritualmente, ele mesmo se mata sozinho, aleluia. E tem aquele homicida que tira a sua própria vida, aleluia, que não tem salvação, irmãos. Porque quem tira as suas próprias não tem salvação. E você pode, existe até crente, muitas vezes, porque ainda que fala brincando ou não, mas quem está ouvindo é o diabo. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um. Porque quem fala ao ouvido para tirar a vida, ceifar a vida, se sentir desprezado, é o diabo. Você vê alguém que diz assim: eu vou me matar, vou morrer, repreenda em nome de Jesus. Você tem autoridade de dizer: eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Não faça isso, não dê ouvido ao diabo, ao inimigo. Isso é obra da carne. Bebedices é obra da carne, né? Glutonarias. O nome é meio difícil, mas a gente consegue chamar. Glória a Deus. E coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, aleluia, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí agora nós já falamos do fruto da carne. Agora vamos esquecer o fruto da carne. Agora vamos ver qual é o fruto do Espírito, aleluia. Diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, aleluia. Só que muitos confundem, irmãos, o amor, aleluia, por aceitar as coisas pecaminosas desse mundo. Porque nós amamos, nós temos que aceitar. Não, irmão, amar é uma coisa, agora aceitar o pecado, aceitar o erro é outra coisa, aleluia. Louvado seja Deus. O fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, aleluia. Mansidão para quê, irmão? Temperança para quê? Para saber lidar com a situação, entrar e se sair do problema, aleluia, sem briga, sem contenda, aleluia. Porque tem gente, irmão, que não sabe se sair de uma situação, não tem mansidão, aleluia. Você vai falar: eu sou bravo, eu sou valente, eu não sei o que, eu não aceito, aí briga, aí faz uma guerra. Aí quem vai ver, quem vai receber isso aí é o inimigo, porque ele quer que nós pecamos. Isso é a obra do Espírito, aleluia, fé, mansidão e temperança. E os que são de Cristo, olha só, irmãos, os que são de Cristo crucificaram a carne
com as suas paixões e com concupiscência. O que é isso, irmão? Os que estão em Cristo, que é crucificar a sua carne, aleluia, com as suas paixões, com Cristo Jesus, aleluia. É quando ele entrega a sua vida para Jesus, ele vai matar a carne. Como isso? Crucificar a carne é fugindo das paixões carnais, aleluia, louvado seja Deus, os desejos, os prazeres da carne. Não, eu já crucifiquei com Cristo, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar a Deus, eu vou me fortalecer, eu vou resistir isso, porque eu sou uma nova criatura, eu sou de Cristo, e isto foi crucificado com Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário por amor a mim, por perdão aos meus pecados, as paixões carnais, eu lancei por terra. Jesus apagou, tirou tudo de mim, e ainda que venha sentir, peça ao Senhor que repreenda em nome de Jesus. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Porque andar em Espírito, tem gente que confunde, irmão, andar em Espírito. Tem gente que pensa que andar em Espírito é a primeira coisa que alguém, para mostrar que é espiritual, aí vai chegar na casa da pessoa, aí vai orar, ou até mesmo na rua, vai orar pela pessoa, ele já começa a dar aquelas sapateadas, aqueles pula-pula, aquele roda-roda, parece que está no terreiro de candomblé. E daí a pouco ele começa só falando que a gente tem que falar em mistério, em línguas, é bíblico, nós temos que buscar os dons espirituais, não do Espírito Santo, né? Só que tem coisas, irmão, que não é Deus, tem coisas que não é do Espírito de Deus, é Espírito de engano. E o Espírito de engano nós temos que tomar maior cuidado, porque o Espírito de engano está tomando conta nos séculos. Hoje, se a gente não for espiritual, a gente é enganado pelos espíritos de engano. Se o espírito de engano, irmãos, ele chega ali todo mansinho, né? Porque a pombagira também fala em línguas estranhas. Pombagira sabe copiar direitinho, irmãos. Então, se nós não tiver discernimento, que a palavra de Deus, andar em espírito é isso, é viver pelo espírito é isso, é andar também em espírito, para que nós não sejamos enganados com esses maliciosos, com esses espíritos de malandros no meio das igrejas, né, querendo enganar. Não me engana não, irmãos. Você pode ver que já veio uma certa feita, eu estava num lugar, o camarada chegou profetizando na igreja toda, para todo mundo tinha uma profecia. Só que a Bíblia Sagrada fala, irmãos, que é no máximo 3. Passou disso, é o que? É procedência maligna. Então, olha só, muitos confundem andar em espírito com falar em língua direta. Muitos confundem profecia com revelação. Profecia é uma coisa, revelação é outra. Profecia, a primeira profecia é por meio da palavra de Deus. Profecia sem a base bíblica, sem acompanhamento da palavra de Deus, não é profecia, é engano, aleluia, louvado seja Deus. É daí que nasce as heresias, como Paulo está relatando aqui, e são obras da carne, heresia, aleluia, louvado seja Deus. Já a revelação é por meio também da palavra de Deus, revelação de Jesus Cristo a João, aleluia, louvado seja Deus, no Apocalipse capítulo revelações que Jesus também nos revela, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fala ao nosso ouvido, fala conosco, mostra as coisas e nos guia. Mas só que, irmãos, a pessoa muitas vezes diz assim, ó, quando você vê alguém dizer, eu tenho dom de revelação, e todo dia, todo culto, ele está revelando para todo mundo, não é de Deus. Porque dom de revelação, se nós for acompanhar por base bíblica, não era todo dia que o profeta, que aqueles que tinham dom de revelação, revelava não. Porque tinha dia que o profeta de Deus, o revelador de Deus, aleluia, aqueles que tinham visão, tinha momentos que eles passavam também pelo deserto, tinha momentos que eles passavam também por depressão, por ansiedade, no momento que ele queria desistir, parar. Você vê o profeta Elias, pediu que a morte, que era aquilo ali, depressão.
E muitas vezes é notório, é normal, e era um profeta de Deus. Ai, crente pode ter depressão? Pode, não acontece. A depressão muitas vezes ela é uma doença espiritual que acontece com qualquer um. Se não buscar a presença de Deus, não vigiar, não buscar fortalecimento do Senhor, ele vai cair nisso aí. Pode acontecer com o pastor, pode acontecer com qualquer membro. Porque o que você vê de pastor, irmão, tirando as vidas, o que é isso? É a depressão, é a carga espiritual que não aguenta, é o peso da obra. Muitas vezes o camarada não aguenta e ele se esquece de orar, ele começa a reclamar, murmurar. Daí a pouco a depressão leva ele o quê? A morte. E ele perde o que? A salvação. Por quê, irmãos? Aí olha só, se vivemos no Espírito, nós andamos também no Espírito, para saber o Espírito o que é da carne, o que é engano e o que não é. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, porque tem gente que irrita um ao outro. Qualquer coisa, a pessoa já sabe que o outro não gosta daquilo, aí começa irritando, começa provocando, coisa do diabo, coisa do adversário. Aí diz assim, e não invejando-nos uns aos outros, porque nós não podemos ter inveja de ninguém, porque quem tem o fruto do Espírito, irmãos, tem prazer quando vê alguém se dando bem, tem prazer quando vê alguém alegre, feliz, recebendo uma bênção, recebendo uma vitória, aleluia. É por isso que nós devemos andar em espírito, como diz Efésios 6, versículo 18, orai, andando em oração, em vigilância, aleluia, orando a todo tempo, isto com jejum, com choro, com pranto, com dedicação, vigiando em espírito. Por quê? Espírito. É orando ter que andar na rua, aí passa um demoniado e a pessoa repreende toda a altura. Está repreendido, demônio. Não, repreende em espírito. Porque muitas vezes a pessoa não vai ter a força o suficiente para lutar com aquele inimigo. Amém? Então nesta noite, até aqui o Senhor nos deu esta palavra. E eu vou estar louvando ao Senhor Jesus Cristo. E após eu estar louvando ao Senhor Jesus Cristo, eu vou estar orando ao Senhor, para que o Senhor Jesus, Ele faça algo sobre a nossa vida, porque, irmãos, o adversário, o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir, e uma das coisas que o diabo ele quer destruir é a tua fé, a tua área sentimental, a tua área familiar, porque o diabo, irmãos, ele é sozinho, ele não tem família. É por isso que ele quer destruir a família. É por isso que ele quer destruir as famílias que estão, passando por lutas. Aleluia. Muitas vezes as famílias que estão bem, irmão, ele quer destruir. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá fortaleza. É o Senhor Jesus Cristo que nos estende a sua mão para nos ajudar. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Louve comigo, Deus. Glória a Deus. Sem cantar não, irmão. Sem arranhar. É ser derramado. Mas canta, mesmo assim. Oh, glória. Aleluia. Oh Deus tremendo, aleluia, Jesus. Tu és fiel, Deus. Tu és tremendo, Senhor Deus. Minhas mãos não são as minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Glória a Deus. Usa as minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos as tuas mãos e muda
Usa a história de alguém e usa-me, Senhor. Se as minhas mãos te servem, usa-me, oh glória a Deus, aleluia. Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Glória a Deus. Os meus pés não são meus pés, são teus, Senhor. Ao teu querer eu os entrego como veículo. Usa os meus pés e vai buscar de volta aquele que caiu. Vai com os meus pés e leva a paz de volta ao aflito coração. Usa-me, Senhor. Se os meus pés te servem, usa-me. Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Minha voz não é só minha, é tua, Senhor. Eu a usarei em tua casa, em teu louvor. Usa minha voz e eu ensinarei as nações a te adorar. Encha minha boca e falarei de ti, por onde eu andar. E usa-me, Senhor. Se a minha voz te serve, usa-me. Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Aleluia. Usa-me, Senhor. Se as minhas mãos te servem, usa-me. Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Jesus quem usa, é Jesus quem transforma, é Jesus quem muda o cenário, aleluia. É Jesus quem muda o cativeiro, aleluia, glória a Deus. Saiba de uma coisa, deixa Jesus te usar, irmão. Deixa Jesus te usar. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Vamos colocar de pé. Vamos estar orando ao Senhor e agradecendo a Deus. Eu pergunto, irmão, tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus nesta noite? Alguém que quer se reconciliar com o Senhor, quer fazer uma aliança com Cristo Jesus, deixando para trás acusações, calúnias, levantes, perseguições. Importante é nós fazer para Deus, aleluia. Senhor Deus, poderoso Pai, nós te louvamos, Jesus, nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, aleluia. Deus, as tuas filhas, Pai,
Encheia cada um com a tua presença, Jesus amado. Deus está aqui, Deus amado, ao Senhor Dionísio, abençoa o teu amado, ao Senhor Dionísio, abençoa o teu filho. Deus amado e santo, fortalece teu filho a cada dia. Deus está aqui o nosso irmão Paulo. A sua saúde, nas áreas de Jesus amado. E a nossa irmã, Jesus amado, Joana, Jesus amado. Visita a tua filha a cada dia, fortalecendo. Ali o Levi, Jesus amado e santo, feliz, Deus amado. Deus visita toda a sua família, toda a sua casa, Deus amado. Deus, em tudo quanto ela tem pedido em oração, Pai amado, o seu propósito, Jesus amado e santo, que ela tem feito com o Senhor, que o Senhor possa, Pai amado e santo, realizar o desejo do coração, Pai amado, porque a tua palavra diz, Jesus amado e santo e fiel, que tudo quanto pedimos em oração, Pai amado,